Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos recomeçar o vídeo porque nós estamos tendo queda de internet. Então eu não sei dizer se o problema está aqui ou se está no celular, mas eu quero te dizer assim: se caso acontecer a queda, aguarda um minutinho que nós vamos reconectar, tá bom? Obrigado. E nesse aspecto, o que nós conversamos? Sobre a origem nossa, da onde nós viemos, quem nos criou ou como nós fomos criados, qual é a razão da criação e por que da criação, né? E assim, nós fechamos a aula tendo como princípio mostrar quem é Deus. Foi isso, Francisco? Pessoal que assistiu a aula, foi isso? Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Faltou? Faltou muita coisa para a gente falar. Faltou muita coisa, né? É uma aula de quase 3 horas, 2 horas e meia, né? Uma aula, como eu disse para você, bastante pesada e que faz a gente refletir. Só que quando nós falamos de Dante, e aqui eu quero me referir a todas as escolas iniciáticas, todas, sem exceção, todas as religiões, todos aqueles que têm por propósito evoluir o ser humano. O que para nós começa tudo errado, porque para nós é iluminar. Então é assim, e nesse momento eu não quero falar de ego, eu não quero falar do certo, do errado, se eu estou certo, se você está certo, se... Por favor, não vamos seguir nessa linha. Por que eu estou com sombra? Entendesse a razão e entendesse a lógica. O egoísmo. Então. A individualidade. Então, o que é o ego? O ego nada mais é do que consequência. O ego não é causa. Ego é consequência. A psique é causa ou é consequência? É consequência. Por quê? Porque para existir a psique, faz-se necessário existir o quê? A mente. A mente. Por isso que a mente mente. Por quê? Porque a realidade da mente é a realidade relativa. Por isso do ego. O que é o ego na nossa forma de ver? É a realidade. A minha realidade é diferente da do outro, da do outro, da do outro, da do outro. Logo, aquelas pessoas que foram acostumadas a falar, eu vou treinar a minha mente, não sabem o que está falando. Porque o que é a mente? É o ego. Logo, treinar a mente nada mais é do que treinar o ego. Não significa que você vai sair da dualidade. Significa que você permanecerá na dualidade. Por quê? Porque como a mente, você precisa, não é você, né? A mente precisa do quê? De combustível. Qual é o combustível que dá razão de existência à mente? Desejos. Desejos e emoções.
Por isso que as pessoas foram acostumadas a falar que querem evoluir por conhecimento. E experiências é bom. Veja, portanto, tudo que foi dito até o módulo 4, das quais vocês não participaram, muitos de vocês não participaram, tratou consequência. As aulas de ontem e de segunda têm por objetivo começar a tratar a causa. Por isso que nós explicamos quem é Deus. Porque como que você pode falar que você é a representação crística se você não sabe dizer quem é Deus? Ou, Deus é o Criador de tudo. Para com isso, por favor. Por favor. Se Deus criou tudo, o que fez com que Ele criasse? Uma necessidade. Se é uma necessidade, não é Deus. Porque trabalha em desejos e emoções. Não, Ele criou para a gente sofrer. Criou para a gente evoluir. Criou para a gente passar por experiência. Para. Por favor, é um pensamento muito pequeno. É um pensamento muito pequeno. É assim, eu acho que chegou o momento da gente começar a pensar grande. E no caso de pensar grande, faz-se necessário, no caso de segunda e terça, começar a trabalhar na causa. E hoje, eu gostaria que vocês me respondessem. Resposta muito legal, tá, Maria Lúcia? Porque você não presenciou a aula de ontem e de segunda-feira, tá bom? Então tá perfeita a tua resposta. Mas é assim, qual é o objetivo da vida? Qual foi o texto que você anotou o texto, Aldo? Você chegou a anotar o texto que eu falei naquela hora? Não. O objetivo da vida é a morte. Como que alguém pode acreditar na vida ou em vida se ele se prepara para a morte? Não faz sentido. E aí você fala assim: o ser humano é bom? O ser humano, ele é uma pessoa boa? Para analisar. Todos aqui sabem que eu convivi em outra escola 35, 37 anos. Uma coisa assim. E durante todo esse tempo eu sempre me fiz uma pergunta. Por que do crachá? Se todos nós somos iguais, e se todos nós somos irmãos, e se todos nós surgimos da mesma origem, por que da diferença? Por que eu estou num curso X? Para mim passar de curso, eu tenho que ser avaliado por alguém. Mais que isso, se tiver uma aula em Curitiba, a pessoa vai. Porque na minha época era assim: quem faltar uma preceptoria, corre o risco de não passar de curso. Então, tinha cafezinho, tinha almoço, tinha reuniões, tinha um monte de coisa, né? E com isso foi desenvolvido o que nas pessoas? Eu gostaria que você entendesse a razão. E não entenda como crítica, entenda a razão. E aonde eu quero chegar. E o que foi feito com você? Foi desenvolvido em você um sentimento de pertença.
todos juntos, todos unidos, todos não sei o quê. Caramba! Eu me questionava isso. Se todos somos amigos, por que quando você mudava de curso, você falava, meu, problema seu. Você ficou aí? Problema seu, eu mudei de curso. Eu estou no curso 3, você ficou no 2? Problema seu, vai trabalhar. Aí você fala, mas isso é amigo? Isso é amigo? O que tem dentro da pessoa que fazia com que ela praticasse atos de articulação para poder mostrar que ela era boa e assim ela ser escolhida? Por que tinha diferença? Por quê? Por quê? Eu passei de curso, problema seu. Você não passou? Tá. Eu nem falo mais com você, porque assim, agora eu estou no 3, agora eu estou no 4, agora eu estou no 2,5. Você ficou na introdução? Problema seu. E aí eu me perguntava, mas isso é ser amigo? Isso é praticar a amizade? Ou isso é mostrar que você deverá deixar de existir para existir no grupo? Porque se você chegasse numa preceptoria e falasse o que você pensa e como você pensa, o que acontecia com você? Esse cara aqui, ó. E eu fazia isso de propósito. Porque assim, aqui de São Caetano, tinha uma pessoa do curso 4 que me acompanhava nas preceptorias. Ela ficava louca, porque eu falava assim, mas telamental não funciona. Telamental é uma coisa absurda. Virar as costas é ato de covarde. Ela ficava doida. E aí, né, ela falava assim, sabe, Marcos, faltou só um pouquinho para você passar de curso. Eu adorava isso, porque eu ia pegar uma outra turma de preceptoria e ia falar o que eu queria. Então, você fez tudo o que eu quis. Olha que interessante. Porque o que eu mais queria é falar essas ideias que eu vou comentar agora. Mas uma coisa muito me chateava, porque assim, é meu amigo, poxa vida, eu viajava com essas pessoas, eu almoçava, eu jantava, eu fazia entrega do dízimo, eu trabalhava no dízimo, você ia fazer compra, enfim, você acaba tendo um relacionamento com as pessoas, você acaba querendo o bem dessas pessoas. E o que é querer o bem? É ver que o outro fique bem. Agora, quando o outro passa de curso e pega a falar promoção da bondade, E aí voltando à internet aqui, voltou à internet. Tudo bem que está. E aí, sempre eu fazia uma pergunta: o que tem dentro da pessoa? O que fica dentro da pessoa? Se todos nós somos amigos, e se o princípio da amizade é fazer com que o outro esteja bem, por que quando essa pessoa mudava de curso, ela virava as costas para mim? E usava recursos, sabe que o grupo está diferente, meu grupo está aqui, eu tenho... E sempre dava um jeitinho.
É a mesma coisa quando você entra num grupo de adolescentes. Existem 10 pessoas. Todos fumam. Aí você chega. Se você não fumar, o que vai acontecer com você? Você não quer fumar? Então, nós vamos numa festa, mas sabe o que é? Depois eu te falo. Espera aí que depois eu te falo. E aí na outra semana... E aí, pessoal, aconteceu... Ih, esquecemos de te falar, rapaz. Esquecemos. Acabou a bateria do celular. Enfim. E com o passar do tempo, eu me questionava sobre esse sentimento de pertença do grupo, que a gente chama de mente coletiva. E aí eu me perguntava assim, por que para mim é tão nítido o que está acontecendo e as pessoas não conseguem ver? Por que para mim está tão claro que um vende a alma para poder passar, o outro vende a alma para poder ser não sei o quê, o outro não sei o quê? Aí você fala, amigo. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso entender. E aí no Água vieram um monte de gente. Vieram, que nem eu falei, maçons, o pessoal da eubiose, o pessoal da gnose. E quando eu falo pessoal, eu não estou falando pessoas que estão iniciando. São pessoas que têm nessas localidades 10, 12, 20 anos de frequência nesses locais. E as reclamações eram as mesmas. E aí, eu queria entender a razão. Por quê? Porque se eu tenho por princípio ajudar pessoas, eu me nego a cometer a mesma falha. Por quê? Porque se não foi bom para mim, não deve ter sido bom para um monte de gente. E aí eu comecei... E lógico, né? Vocês estão com sede? Querem água? E aí quem tem sede, vai na fonte. E da fonte surgiu instinto. Alma, espírito e luz. E no início eu me perguntava assim, instinto? Instinto é coisa para bicho. Cachorro, gato, golfinho, elefante, leão, bicho. Mas essa mesma fonte que me mostrou isso aqui também me ensinou a sentir cheiro. E começou a me fazer ver formas. E aí eu comecei a ir para a rua e eu falava assim, olha aquela pessoa, ela tem jeito de urso. Olha, anda assim, grande. Você fala, olha que coisa interessante, tem forma de bicho essa pessoa. Aquela outra tem cara de tartaruga. Aquela outra tem cara de leão. Aquela outra tem cara de rato. Aquela outra tem até formato, aquela, né? Você fala, nossa, você começa a ver os formatos das pessoas. Aí você fala, caramba! E aí, seguindo com a imagem, começou a vir o quê? O odor, o cheiro. Não estou falando do cheiro de suor, tá? Aquele de desodorante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa. Boa noite, gente. Vai lá.
E aí começou a vir cheiro. Aí você chegava perto de uma pessoa dessa, essa pessoa tinha um cheiro característico. Aí você falava, mas caramba, essa pessoa está tomando banho, você está vendo que ela está limpa, mas o cheiro dela... Aí chegava perto daquela outra, você falava, não, isso daqui é coisa minha, né? Eu devo estar ficando, como diz lá na Itália, eu devo estar de mendicato, como que é? Estou ficando louco, né? Estou ficando passado, né? Mendicato esquecido, né? Eu estou ficando passado. Tá tudo errado. Aí eu chegava perto de outra pessoa, nossa, falei, será que eu tenho esse cheiro? E aí eu comecei a perguntar assim, qual que é a origem do animal? Quem que criou o animal? Quem que criou o cachorro? Porque veja, se Deus criou tudo... Pergunta hoje, cara. É sério, eu estou incomodado, cara. Fala. Ele ia fazer essa pergunta. Porque ontem eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu, tudo bem. O Dantas aqui está falando, fala alto pro pessoal. Não, é que eu vim... Você quer vir aqui na câmera? Aqui, aí o pessoal te vê. Por favor. Não, é que ele falou de animal, agora eu me recordei. O que aconteceu? Ontem eu saí daqui, a origem nossa ficou claro, lindo, maravilhoso. Só que me ficou essa pergunta, e o animal? E o animal? Eu fiquei com essa pergunta, eu saí daqui com essa pergunta. Daí você veio com essa pergunta. Obrigado. Aí... E aí, se a gente for uma pessoa dogmática, qual que vai ser a resposta? Deus criou tudo. E acaba por aí. Só que essa resposta não me satisfez. E aí eu queria entender. E aí a gente começou a falar de instinto. Aí eu comecei a pensar assim, o que o animal tem? Tá bom, ele tem instinto. Mas o que ele tem? Qual que é a propriedade de ser animal? O que qualifica um animal? Fala alto, Ana Júlia, se não ouvir. Teu microfone está fechado. O animal, quando eu falo animal, eu estou falando do gato, do cachorro, do elefante, do golfinho, todos os animais. E aqui, abre-se um parêntese. Parabéns a todas as pessoas que cuidam dos animais. Parabéns, porque assim, também são seres viventes e precisam ter cuidados, tá? Tudo bom, Alexandre? Está bonito de máscara. Boa noite. Hein? Obrigado. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Ficou chique. Olha. E aí, o que um animal tem de propriedade? Ele tem senso de grupo. Ele tem sobrevivência. Tanto pela fome quanto pela vida. Sobrevivência? Fala alto. Tanto pela fome quanto pela própria vida. Comer, Para manter a vida. vida. E quando nós falamos vida, nós estamos falando procriação. Tem mais. O que tem mais? Leis, normas. Porque para entrar num grupo. Os animais têm lei. Veja, como que você procria? Você vai ter que ser forte. Então você vai ter que desafiar o mais forte. Essa é uma lei. Você não pode procriar, chegar lá e... Não, você tem que vencer. Existe uma lei. Existe uma norma. Quando eu falo norma, eu estou falando hierarquia. A fêmea mais velha cuida, educa. A fêmea mais nova sai caçar. Enfim, você tem normas. O que mais que você tem no animal? O animal sente? O animal sente. Então ele tem uma propriedade de sentir.
Sentir. O que mais que o animal tem? Que emoção. E só para a gente encurtar, Instinto. Não, instinto é propriedade. E para a gente encurtar, o que ele tem de principal? Ele tem cérebro. Você sabia que o animal tem cérebro? Sabia? Você sabia que o animal dorme? Você sabia que o animal sonha? Se o animal dorme e se o animal sonha, o que ele faz? Desejos e emoções. E se ele tem desejos e emoções, o que ele tem dentro dele? Tem frustrações. E se ele tem frustrações e tem realizações, o que ele faz? O que ele faz? Ele recebe informações da onde? Da mente coletiva. Olha que interessante. É da mente coletiva dos animais? Ou das mesmas formas de pensamento que você recebe? Logo, da mesma mente coletiva. Então, o que o animal tem? Vai lá. O animal tem imagens. Se ele tem imagens, na hora que você bate nele, ele guarda. Na hora que você faz um carinho, ele guarda. Na hora que você trata bem ele gosta. Na hora que você chuta, maltrata, ele sofre, ele vai embora. Logo ele tem o quê? Ele tem o quê? Como que é, Ana? Não ouvi. De novo. O que o animal tem? Tem DNA, tem tudo isso. Sentimentos. Se ele tem sentimentos, ele tem o quê? Emoção. Ele tem consciência e consciente. Você já viu um leão atacar uma naja? Na hora que parece uma piton lá de 4 metros, o leão fala, vou ficar aqui. O que ele faz? Psst. Foge, porque senão ele vai ser comido. Então ele tem consciente do que está acontecendo. Ele consegue interpretar o que dá medo, o que gera medo, o que é bom, o que não é bom. Por quê? Porque ele tem imagens dentro do cérebro. Essas imagens vieram da onde? De 3 locais. Do DNA, da mente coletiva e dos sentidos. Dos sentidos.
Então eu quero te fazer uma pergunta: qual é a diferença sua para um animal? O que você tem a mais que o animal não tem? A linguagem Gostou? Do leão. dos humanos, né? Você já viu um macaco pegando pedra e quebrando castanha? Sim, sim. E como que ele descobriu isso? Que linguagem que ele usa aí? Não, ele não usa linguagem, ele usa o instinto e a capacidade dele de um raciocínio que é característico dele. Então, Eu acho que a única diferença é essa, que nós temos uma linguagem que é diferente diacronicamente, assim, pela cultura, o lugar, a família, os sinais da diacronicidade. perfeito. Mas é a única diferença que eu percebo, o que se pode notar, é essa. Você já viu Mas- leão caçando? Oi? Você já viu leões caçando? Eu adoro ver documentário de animal. Você vê como eles se comunicam? A linguagem corporal? Sim, sim, é Eles uma coisa montam fantástica. planos, ó, você fica aqui, você corre atrás do mais velho, você identifica. E isso é uma linguagem? Também é uma linguagem não verbal, né? A partir de coisa, mas é uma Outra linguagem. coisa, eu estava vendo um documentário que, como chama? O corvo. Você sabe que o corvo, ele tem a capacidade de identificar tamanhos de objetos e colocar dentro de buracos específicos para cada tamanho de objeto? Corvo. 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 Você tem noção? O macaco, ele quer comer a castanha. Ele não vai pegar uma pedra desse tamanho, ele vai pegar uma pedra correspondente a... Quando está todo mundo, os macacos, por exemplo, está ali no chão, não sei o que lá, aparece um leão lá em cima, o que o mais velho faz? Solta um grito, e todo mundo sobe na árvore. Então, eles têm comunicação. Talvez não seja a nossa comunicação, que é... Aliás, eu acredito que a comunicação dos animais seja até melhor do que a nossa. Tanto é verdade que quando eles estão no mar, eles conseguem identificar um tsunami, ó... Vai todo mundo lá pro fundão. Ninguém fica na praia. Aí os bobão aqui do ser humano fica lá e morre todo mundo afogado. Então é assim. Qual é a diferença? E os terrestres vão para cima dos morros. Não é vai. tsunami. Eles têm percepções. O que diferencia, portanto, um animal do ser humano? E aí eu comecei a pensar. Propriedade que todos nós temos e que não sei o quanto que a gente utiliza, porque se a gente é diferente do animal, a gente tem a propriedade de pensar. Então eu fiquei pensando assim: como que surgiu o animal? De onde que veio? Se toda... Está com sono, Adilson? Um pouquinho, Marcos. Quer tomar um café? Não, pode continuar, tranquilo. Então tá, não vai roncar aí, tá? Então é assim, eu comecei a ver que tudo que o animal tem, o homem também tem. E aí eu comecei a pensar em evolução. Por que a gente fala tanto que evolução e conhecimento prende a pessoa no tempo, no plano e no espaço? E por que a pessoa deveria buscar a iluminação? Porque tudo isso aqui, ó, é um processo evolutivo. Não dá para negar. Porque se existe a transmissão de experiências vividas, portanto, de satisfação através do DNA, que vai gerar formas de pensamento que vão ser gravadas através de frequência no cérebro.
independente da região, no cérebro, eles também têm o quê? Evolução. Por quê? Porque se eu falar instinto, eu estou falando de alguma coisa que move eles. Aquela matéria move. Então, o que move aquela matéria? Instinto. Logo, o processo evolutivo é destinado a quem? Aos bichos. Não. Vamos colocar assim, ó. Aos animais. Os animais, sim, eles caminham por evolução e conhecimento. Por quê? Porque eles seguem a programação do instinto. E o ser humano? Iluminação. Por quê? Porque é uma condição sine qua non para se iluminar, ter desejos. Você acredita que Jesus, o Cristo, tinha desejos? Então, só para fazer a imagem, tá? Um santo tem desejos? Só para fazer a imagem. Então, o que ele venceu? Desejos e emoções. Então ele não tem instinto. Ele deve ter outra coisa que não é instinto. O que ele tem? Individualidade. Ele é um indivíduo. E se ele é um indivíduo, a forma dele caminhar não é em grupo. Não significa que ele não vai pertencer a um grupo. Significa que ele não vai viver em função do grupo. E que ele vai ter total liberdade, porque ele é um indivíduo. Ele é uma unidade. Ele vai manifestar o que ele pensa. Iluminação tem sentir? Não. Iluminação é. Ele é. Ele já juntou o todo e o tudo. Então não é que ele vai sentir, é que ele é. E se ele é, não é que ele não vai passar por experiências, mas ele vai experienciar. É diferente. É diferente, ele já saiu do teste. Ele não precisa mais de experiências. Porque quem caminha por experiências é carente. Como assim, Marcos? Para pensar. Por que você quer passar por experiência? Ah, mas eu quero passar por experiências boas. Independe o tipo da experiência. Porque bom e ruim é o que a gente conversou sobre relativo. O que é ruim para um é bom para outro. Enfim. Este indivíduo, ele caminha por experiências. Por
Porque ele acredita na evolução. E está correto. Porque para ele é assim. Para ele existe evolução. Existe. Para nós, iluminação. Por quê? Porque nós buscamos ser. Nesse aspecto, eu comecei a pensar também. De onde que vem o bicho? De onde que vem o animal? Estou indo para o link 2 porque vai acabar o link 1. Vamos para o link 2 que eu vou ter só mais 10 minutos de aula. Link 2. Não vai ser 10, né? Vai ser uns 15. Uma meia hora. Meia hora. 45. O processo de experiências O que é? foram processos de experiências. O que tem? Não entendi o que você Que falou. surgiu. Não. Ih, você vai se surpreender, calma. Não é sério, eu fiquei pensando nisso ontem. Não, sei, mas calma. Na ciência eles falam da bactéria. Ó, tá todo mundo conectado já, ó. Seria outro nível. Até o Aldo ficou para a segunda parte e não desconectou, já é uma evolução. Marcos, o áudio está desligado. Desculpa. É isso que eu vejo, né? Não sei, assim, de ciência. E eu falando com o áudio fechado. Eu falei, já é uma evolução. O Aldo ficou para a segunda parte, não é? Não é? Porque ele aproveitava e saía. Ele ficou outro nível. Eu estou brincando, tá, Aldo? Eu sei das 5 horas do fuso horário, tá? Eu sei. É só uma descontraída, tá? Então, de onde que surgiu o animal? E aí, eu comecei a lembrar de 77.760 anos. Aí eu comecei a lembrar de 4 raças que viveram, 3 de 25.920 anos e uma de 25.920 anos. Aí eu lembrei da aula da dissociação e a aula da desfragmentação. Aí eu lembrei da dissociação e desfragmentação. E aí eu lembrei do quê? Que todos nós passamos pelo processo da dissociação. O que é o processo da dissociação? É você perder o quê? O que você perde? Integridade. Você perde integridade. O que o bicho não, o animal não tem? Integridade. Você já viu um animal, o cachorro tem integridade? O leão, o leão tem integridade? Você já viu isso? Mas por contrapartida, a baleia tem integridade, porque quando o parceiro ou parceira dela morre, o golfinho também. Ela não se casa com o cara, ela não se junta com o outro da mesma espécie. Mas o que não significa que ela não respeite o grupo. Então, o que eu estou querendo dizer com
a dissociação do eu ao longo de 77.760 anos. Eu estou querendo dizer que você, ser humano chamado homem, deixou de ter o quê? Integridade. Até um ponto da fechada do ciclo. Quando que fechou o ciclo desta raça? Desta raça. 19 de março de 2019. Quem sabe o erro, não fala. Porque a data tem uma informação incorreta na data. Mas 19/3 acabou o ciclo desta raça. Por quê? Porque acabou os 25.920 anos, que é o tempo que a nossa galáxia leva para dar uma volta no centro deste universo. E aí o que vai acontecer com os seres que não passarem pelo processo da arte? Então vamos pensar assim, ó. Aquele ser daquela outra escola da qual eu vim, ele não passou no teste. O que aconteceu com ele? Por quê? Porque ele só falava de poder. Poder, poder, poder. O homem quer poder, porque o homem quer poder, porque tem que ter crachá, porque tem que ter hierarquia, porque tem que ter o sentimento de pertença. É instinto. O que aconteceu com ele? Aconteceu o quê? Dependendo do consciente dele, ele foi desfragmentado. E vai nascer aqui como o quê? Como instinto. Logo, nascerá como um animal. E todos que estão abaixo dele, que acreditam que aquele consciente é absoluto, vão acontecer o que com ele? Com todos eles. Vão virar animais, bichinhos de estimação. Ai que lindo! Por quê? Porque eles estão perdendo a integridade. Portanto, dependendo da desfragmentação que acontecer, um tipo de animal. Mas o contrário do que se fala, né? Da evolução, que do bicho vai virando... Não, mas vira, mas tá certo. Mas o contrário. Mas tá certo. Porque assim, ó, vamos supor, eu, Marcos, Não, dá outro exemplo. o mestre da outra escola, ele não passa no teste da DAAT. O que acontece com ele? Desfragmentado. Na hora que ele é desfragmentado, o conjunto ideológico dele perde o quê? A integridade. Nesse momento, divide. E volta aonde? Para a mente coletiva. Para ser um instinto. Logo, ele vai manifestar instinto. Vai ser um animal, dependendo da integridade que ele conseguiu manter na desfragmentação. Sim. Mas vamos supor, ele estava no grau 6, 7. Estava no grau 7.
Mas tinha pessoas de grau 3. Então vamos supor, ele volta como um cachorro. Esses daqui voltam como minhoca. Por quê? Porque a desfragmentação foi tão grande que ele perdeu completamente a integridade do eu. E voltou para a mente coletiva, vai ter vida, vai cumprir uma razão de existência, só que como animal, instinto. Vai continuar caminhando por grupo, com sentimento de pertença. Vai continuar grupo, emoção, sentir, sentimento de pertença, normas, regras, leis. Vai ser bicho. Mas O contrário existe também. Por quê? Porque existem partes, né? Porque, por exemplo, minhoca não tem cérebro. Então, como que você vai recuperar uma minhoca? Já foi. Esse aí já foi. Não tem mais o que fazer. A desfragmentação dele foi tão grande que já foi. Por isso que aqui existe justiça. Porque depender, por isso, do Anubis. Vai depender do coração. Só que este ser que chega aqui não tem mais opção de errar. Não tem como ele falar, eu não sabia. Não tem como. Quem está aqui até consegue. Mas quem já chegou aqui, não dá mais. Porque ele já chegou num consciente que permite ele entender instinto e permite entender o quê? Mente. Porque os animais têm mente. O iluminado, ele tem o quê? Consciente e consciência. Logo, ele é íntegro. Ele é. Uma coisa, ele é. Não tem uma propriedade. Portanto, dependendo da dissociação, da desfragmentação que esse ser vai passar, por que ele vai passar? Por causa da aula de ontem, ele negou quem? Negou Cristo. Então, olha o perigo da tela mental. Olha o perigo de virar as costas. Olha o perigo da lei da atração. Olha o perigo de fazer tudo do teu jeito. Olha o que está acontecendo com você. Olha o perigo que esses caras estão falando. Um monte de bobagem por aí. Eu até acho que o pessoal da Deus está certo, né? Porque tem cidade lá da terra, então deve ser minhoca, larva, lagarto. Deve ser, né? É grupo, né? É grupo. Então está tudo certo. Então é assim. Dependendo da desfragmentação, ele volta a ocupar um estado conforme a integridade dele for. E a partir daí... E aí ele volta como um gato. Gato tem cérebro? Sim. Cachorro tem cérebro? Sim. E aí você pega um gato. É você que escolhe o gato ou o gato que te escolhe? Você que escolhe o O gato ainda por cima. Gato, você pode até querer gato, mas se ele não te quiser, Ah, você sim. não... Se o gato não quiser você, o que o gato faz? Sim. Então, este animal tem cérebro. Aí você cuida bem dele, você trata ele como um ser humano. Tá bom? Tá. Vamos supor que a Ana Júdice tenha gato. Aí ela trata igual a você. Vamos supor que o Francisco tenha gato. Ele vai tratar como você. Quando esses animais... O que está acontecendo no cérebro desses animais? DNA, sentido, mente coletiva. Está gerando imagem, está gerando emoção, está gerando desejo, está gerando o quê? Desejo. Desejo, que está indo no DNA. Logo,
este grupo de... Animal evolui como, hein? Animal evolui em grupo, né? Ah, entendi. Então, esses animais se juntam por atração dos desejos e juntam o quê? Uma integridade. E nasce como? Dependendo da integridade, vai nascer como? Um ser humano. E aí você começa a ver seres faltando pedaço, seres dementes. Por quê? Esses seres todos não conseguiram chegar na totalidade da ideia do que é ser íntegro. Mas Tem aqueles que chegaram. mas eles são instinto ainda. Então eles estão no caminho da evolução. Até o momento que... Opa! Para um pouquinho. Nesse momento ele vem para o Ágora. Aí o pessoal do Ágora fala assim, meu, não é evolução. Esquece evolução. Esquece conhecimento. É iluminação. Nesse momento ele deixa de ter mente, deixa a consciência, eu consciente da mente coletiva e começa a ter a consciência, eu consciente da consciência crística. Começa a voltar a ter individualidade. Começa a ser livre. Nesse momento ele volta à integridade do eu. E é um processo cíclico, por isso que demora tanto tempo. Então, tanto pode descer quanto subir nessas casas. Mas para subir, lembrando só. Ficou claro para vocês de onde que surgiram os bichos? Então é assim, ó. Entenderam a seriedade do que os outros estão fazendo com o planeta? Entendeu aonde você está no processo de iluminação? Agora. Entendeu? Entendeu que eu falo de instinto, alma, espírito e luz? Entendeu agora porque eu falo que você tem que trabalhar em desejos e nas emoções? Eu estou querendo falar o que para você? Para você sair de qual estado? Instinto. Entendeu porque o compromisso que nós temos é tão sério. É tão sério o compromisso que nós temos. Não dá para brincar. Não dá para falar não sabia. Não dá. Esse é o ponto de dificuldade do Ágora. Por quê? Voltando à primeira pergunta. Você acha que o homem é bom? Você acha que o ser humano que está no planeta é bom? Não é. O ser humano que está no plano, no tempo e no espaço, não é bom. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de degradação da integridade. E na hora que você quer conversar com ele para tentar ajudar, o que ele vai achar? Que você está louco. Por quê? Porque o cérebro não é cérebro. Porque o consciente dele e a consciência dele já está tão limitada, está tão pequena, que ele não consegue entender. Você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Ele não vai entender. Ele vai querer ficar onde? No grupo. Ele quer ficar no grupo. Porque o sentimento de pertença dele é instinto. Volto a te perguntar. O ser humano que vive no plano é bom? Você quer se iluminar mesmo? Quer?
Neste momento eu encerro explicando a origem, quem é Deus e como surgiu tudo aqui. Como que tudo isso aqui surgiu? Do início ao fim, até a minhoca. E da minhoca até o retorno à casa do Pai. Somente para aqueles que tiverem coragem. Caso contrário, você vai permanecer como instinto. Agora você entendeu o porquê dos deficientes? Agora você entendeu o porquê das síndromes de Down, Clarifel, enfim. Entendeu? Entendeu por quê? Porque ele não conseguiu montar a integridade da ideia. Não conseguiu ainda. Mas vai conseguir. Agora você entendeu o porquê dos desejos e emoções? Agora você entendeu por que você conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, não entendi nada do que você falou. Entendeu como surgiu? Entenderam? Entenderam a tua responsabilidade em tudo isso? Entenderam que quando você olha para uma pessoa e vê aquela cara de tartaruga, o porquê? A cara de lobo, a cara de rato, o cheiro. Você entendeu agora o que está acontecendo? Cara de passarinho é... Você fala, rapaz, é o grupo que se juntou, mas ele tem cérebro. Lógico, se ele tem cérebro, ele vai poder ser médico, engenheiro, por quê? Porque para ser médico, você precisa ter processo. Se você sente dor assim, 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 é amígdala. Se você tem dor assim, 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 é vesícula. Ah, se for vesícula, tem que operar. Você faz um corte, até robô faz assim, né? Software faz assim. Corta aqui, tira, corta aqui e acabou. Então é processo. Não confunda, por favor, matéria com iluminação. Não confunda. Matéria, físico. Ah, mas o cara é doutor. E daí? É cérebro. Se você ficar estudando 20 anos a mesma, você vai ser bom nisso. Mas não significa que você se iluminou. Significa que você evoluiu. Tá vendo? Mas você não se iluminou. Logo, a proposta do Ágora, agora eu entendo que fica muito claro, porque a gente caminha por iluminação. E rejeitamos qualquer forma de evolução, porque evolução me qualifica como instinto. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Hã? Felipe, e aí? Tá tranquilo aí? Você consultou o site lá, já tem data para o módulo 2, hein? E tem data para o módulo 1. Dá uma olhada lá, pessoal. Quem quiser fazer é só olhar o site. Já tem data para o módulo 1 e o módulo 2. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani alle 8 da notte. Tchau, Aldo. Tchau, Leonora. Pessoal do Brasil, ficou alguma dúvida? Pessoal daqui, ficou alguma dúvida? Ficou clara a explicação? Ficou Marcos, alguma? Pois não, Maria Lúcia. eu tenho uma dúvida já de bem antes. Pode falar. E que hoje ficou mais, mais evidente para mim. Eu entendo que a dissociação
separação, desunião, né? Partes, né? Ficam partes divididas. E a desfragmentação eu entendo como a reunião, porque quando uma coisa quebra, um vaso de cristal, se ele cai no chão, vai fragmentar em vários fragmentos. Se eu colar, eu vou desfragmentar. Então, eu estava entendendo tudo com essa ótica. Só um minuto. Espera aí, deixa eu ver, só um segundo. Por gentileza. Quando você vai desfragmentar aqui, sabe? Sim. Juntar fragmentos, só um local, desgrudam. Só um segundo. O que você falou está perfeitamente correto se a gente for considerar desfragmentação, por exemplo, de um disco rígido. Está aqui, ó. Substantivo feminino, ação de reorganizar um arquivo espalhado por setores. É juntar. Você está correta no que você falou. Se eu entender a desfragmentação, por exemplo, de um disco rígido de computador. Mas, se eu vier aqui e digitar desfragmentação do ego, nosso ser fragmentado anseia a unidade. Nosso mundo se identifica com conceitos, rótulos, marcas, definições e bloqueia, enfim. Na psicanálise é nomeada por ego, enfim. A fragmentação do eu, fruto daquilo que podemos caracterizar, enfim. Aí você pega e lê, tá? Portanto, se eu for levar a desfragmentação no formato físico, você está correto. Se eu levar a interpretação no formato da ideia, você também está correta, porque assim, uma ideia junta com outra, que junta com outra, que junta com outra, que junta com outra. Se você for considerar desfragmentar com o objetivo de separar, aí é contrário do que você falou, que é o objetivo que eu uso aqui, mas não tem problema algum mudar o termo em português. Se quiser utilizar outro termo, para mim não tem problema. A gente pode usar. Para mim está tudo certo. Eu desconheci essa linguagem da informática, né? De reunir no disco rígido. Assim, para mim, o desfragmentar é o contrário de fragmentar, né? Era um raciocínio... É muito usado. Eu, como trabalhei só uns 500 anos com computador, eu acho que o Guilherme vai saber, porque a gente vem da mesma área. Então a gente falava assim, vamos desfragmentar o HD. Uhum. Né? O HD está fragmentado, está tudo solto. Vamos desfragmentar, vamos juntar. No caso da informática, o que eu quero dizer é eu. Marcos, pode ser usado com o mesmo? Pode. Se eu for considerar unir ideias, a desfragmentação faz sentido também. Do ego, não. Portanto, se o entendimento melhor for fragmentação do eu começo a usar a fragmentação do eu, está tudo certo. Sem problema. Para mim está ótimo.
Marcos, Oi. eu fiquei imaginando e fazendo associação dessa turma que usa arquétipos sei lá, pra conseguir alguma coisa que eles falam, né? Aí eu fiquei imaginando, será que eles vão virar águia? Será que eles vão virar... sei lá qual tipo de bicho, entendeu? Fiz essa associação. Sabe, Edson? Agora você vai sair na rua e vai começar a olhar para as pessoas e vai começar a ver os formatos. E aí você vai falar, pode ser que o Marco esteja certo. Realmente tem um fundo de verdade nisso. Veja, observar não significa julgar. Observar significa aprender. O objetivo nosso aqui é jamais julgar uma pessoa. Jamais. Observar seria reconhecer. Seria sempre reconhecer, entender, enfim. Jamais, por que você fez isso? Porque é entender. Tá? Compreender, jamais. Porque se eu compreendo, eu estou falando que eu sou superior à pessoa de baixo. É entender para ajudar. Maria Lúcia, obrigado pela informação. Muito bom. Vou trocar o termo para não haver mais confusão. Eu estava entendendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, tá ótimo. Eu não quis ser impertinente, é só porque eu não estava entendendo. Maria Lúcia. Quer dizer, eu estava entendendo ao contrário. Tá ótimo. Eu que agradeço. Que agradeço. Tá? E assim, tá aberto para fazer isso. Por favor, para. Quem agradece somos todos nós. Então é assim, tá ótimo. E por favor, façam. Tá? Eu acho que é isso, né? Obrigado, gente. Boa noite e até amanhã às 8. Obrigado. Boa noite. Entendeu agora? Facebook. Falta aqui. Desculpa, pessoal, eu acabo esquecendo de desligar o Facebook. Obrigado, tá? Boa noite e até amanhã às 8. Fique em paz.